vamos falar sobre diferença para o mundo. O que é fazer essa diferença para o mundo? Por que devemos pensar dessa maneira? Assim como foi falado na entrega, que a gente falou um pouquinho no amor, né? A gente deve sempre pensar que devemos entregar algo único, algo que carregue a nossa mensagem, que carregue um pouco de nós mesmos, como a gente falou no trabalho, que vai estar impregnado com a nossa energia, com aquilo que a gente acredita, com as nossas ideias, as nossas inspirações. E a gente tem que realmente ter atenção e não cair naquela armadilha de que as pessoas estão fazendo várias coisas como nós. E saber diferenciar e perceber e delimitar quais são as diferenças que oferecemos para o mundo. Pensando nessa diferença para o mundo, nessa entrega que a gente faz de nós mesmos para o outro, no nosso serviço, no nosso produto, eu penso também que relembrar essas inspirações, relembrar as nossas ideias, aquilo que nos faz levantar todos os dias, vai fazer com que a gente tenha clareza do nosso sentido, fazer com que essa clareza também possa de alguma maneira nos formar como pessoas melhores e mais fortes internamente para não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos caminhos que a gente trilhou, que a gente falou antes, e dessa importância assim da gente perceber a diferença e não esconder isso das pessoas, porque se temos uma diferença, isso deve ser transparecido. Às vezes a gente tem a ideia de que todos somos iguais, né? A gente fala muito sobre isso nesse momento atual. E sim, somos iguais em algum aspecto como seres humanos, talvez, ou como mulheres, como homens, nesse sentido. Mas, como pessoas, assim, cada um tem sua característica, cada um tem algo especial que traz ao mundo. Cada um tem uma forma de falar, uma forma de pensar. Cada um age de uma maneira perante uma circunstância. Pode ser que em uma dificuldade, né? Talvez, vou dar um exemplo bem extremo. Em uma circunstância em que alguém poderia tentar me roubar, eu posso ficar mais calma, mas outra pessoa pode ficar muito apavorada. Ou até mesmo em uma notícia muito boa, pode ser que eu reaja de uma maneira mais fria e alguém reaja com muito entusiasmo e muita alegria nisso. Então, isso nos diferencia, né? Cada um tem realmente algo especial para trazer para o mundo. Eu propus para vocês um exercício que chama montar um vision board, que eu acho que ele norteia e traz um pouco dessa ideia do sentido para uma imagem. Eu acho que facilita muito e como a gente é muito visual em geral, eu acho que isso faz com que a gente se relembre, que nem a ideia que eu comentei com vocês, de que é bom a gente ter essas memórias conosco para que a todo momento, seja em momentos bons ou ruins, a gente se relembre o porquê que a gente está fazendo o que estamos fazendo. Então, eu queria só antes ler uma frase para fazer sentido do porquê fazermos esse vision board, que é: cria a melhor, a mais grandiosa visão possível para a sua vida, porque você se torna aquilo que você acredita. Essa frase é da Oprah e eu acho muito importante a gente criar essa nova versão nossa, né? E ter essa visão além, né? Fora do nosso alcance. De almejar ser melhores, seja em vários aspectos. A gente pode pensar, almejar ser melhor na saúde, no financeiro, no que a gente pensa, como a gente age, como as nossas relações com a família, qual que é a nossa visão, talvez, a respeito de espiritualidade ou não, se eu não tenho. Então a gente tem que ter isso para almejar ser melhores e a gente pode pôr isso, um pouquinho disso nessa visão. E aí eu trouxe para vocês o que seria esse vision board. É um quadro dos sonhos ou um quadro de visão, como eu falei antes, onde projetamos através de colagem de imagens, frases, palavras, cores, e a gente coloca o nosso desejo do que queremos alcançar
das nossas inspirações e motivações. Então, assim, é um quadro que é bom que a gente visualize. É bom que a gente tenha ou impresso ou faça numa cartolina e deixe no ambiente que a gente trabalhe, porque isso nos motiva, né? Às vezes a gente tem um dia cansativo, não é porque a gente trabalha com o que a gente ama que a gente vai ter dias bons, sorridentes todo momento e que vai ser tudo lindo e flores. Não, mas é importante a gente visualizar, porque às vezes num momento difícil, a gente tendo essa visão, a gente se relembra o porquê e a gente se relembra que é possível, né? É possível alcançar. E então eu até coloquei na apostila de vocês que as formas de se fazer, né? São várias formas, mas como a gente pode estar fazendo isso? A gente pode estar usando uma folha grande como cartolina e fazer de maneira bem manual, recortar imagens de revistas, de livros, ou a gente mesmo imprimir, né? Levar numa gráfica, selecionar as imagens, imprimir e ir colando, fazendo essas montagens. Ou a gente pode também, né, utilizar aqueles quadros de cortiça, quadros magnéticos que a gente pode estar pendurando e vira um objeto de decoração muito bonito. A gente também pode usar aquelas grades de metais com pregadores e várias outras formas que tem no mercado. A gente também pode montar como se fosse um caderninho que a gente possa folhear no dia a dia. Então a gente pode estar montando um caderninho, colando essas imagens, essas frases. E uma última opção que é a que eu uso, que eu acho que é a mais fácil e fica mais bonito, é fazer isso de maneira virtual. Então eu uso um programa que chama Canva e aí eu vou montando essas imagens, é um aplicativo bem fácil, eu carrego a imagem, vou arrastando, às vezes eu viro, coloco cores, frases. E aí depois que eu faço, eu costumo imprimir e deixar no meu ambiente de trabalho, no meu quadro, meu mural, né? E como que eu posso estar fazendo isso? Com que materiais eu posso estar utilizando? Como eu disse antes, podemos usar revistas, imagens, coisas impressas e imagens recortadas. Se a gente quiser também a gente pode usar fotografia nossa, fotografia de pessoas que a gente gosta ou de pessoas famosas que nos inspiram. A gente pode também utilizar ilustrações encontradas na internet. Hoje em dia a gente tem muita coisa na internet que facilita, né? A gente pode também escrever frases à mão ou a gente pode imprimir as frases. E podemos também utilizar adesivos, carimbos e outras coisas. Nesse momento é importante utilizar a criatividade, pensar naquilo que nos inspira. Então, para cada um vai ser diferente isso, nunca vai ser igual o quadro de alguém. E aí eu coloquei também algumas ideias que eu costumo colocar no meu, que acho que é uma forma de dar um norte para vocês, mas vocês podem se sentir livres para colocar aquilo que faz mais sentido. Eu geralmente coloco uma frase. Eu defino sempre uma palavra que vai fazer sentido para o meu ano, alguma palavra que eu quero trabalhar. Para esse ano, vai até aparecer para vocês a imagem do meu, mas para esse ano eu defini que a minha palavra seria fortaleza, então eu pensei em trabalhar aspectos de fortaleza interna, tanto para mim como pessoa, quanto para fortalecer a minha empresa, ser uma empresa mais forte, mais consolidada, mais estável diante de todas as circunstâncias que viessem a ocorrer. Eu gosto também, às vezes, de colocar uma música, uma frase de uma música que me inspire. E aí a gente pode ser muito livre, a gente pode pôr imagens do nosso hobby, a gente pode colocar alguém que nos inspira, podemos colocar objetos que fazem sentido. Por exemplo, tem pessoas que gostam de fotografar, outras gostam de costurar, outras gostam de brincar com o cachorro ou o gato. Então tudo isso pode ser fonte de inspiração para a gente no dia a dia. Que nem eu disse, assim, a inspiração e as ideias, elas não estão tão distantes de nós. E fazer esse mural faz com que a gente aproxime isso do nosso dia a dia. E aí a gente pode colocar, por exemplo, lugares que a gente gostaria de frequentar, ou a decoração da casa que a gente quer fazer num futuro próximo. Enfim, são inúmeras possibilidades que a gente pode estar fazendo. Esse mural meu,
Eu vou até explicar um pouquinho de alguns elementos que eu coloquei para fazer sentido. Eu coloquei uma casa, porque eu estou nesse momento procurando uma casa para montar as minhas coisas, ter o meu lugar e ter uma oficina no ambiente onde eu vou morar. Então, essa casa é para me relembrar de que eu preciso colocar energia para achar um espaço, mas também de decorar o espaço, ter um lugar que faça sentido para mim, que isso me inspire no dia a dia. Então, eu não quero colocar um móvel que seja só utilitário, só para guardar as coisas, mas um móvel que tenha um pouco da minha cara, um pouco da cara do ambiente que eu quero que ele seja. Eu coloquei livro, e os livros para mim são uma grande inspiração. Eu gosto de ler, então isso para mim é algo que eu preciso cultivar cada vez mais. Eu sinto essa necessidade. E coloquei algumas imagens. Tem um relógio, esse relógio é o do meu ateliê, que eu fiz questão de comprar um relógio com cara de antigo. E coloquei alguns elementos como a natureza, coloquei as cores que eu gosto, que são azul, azul escuro, marrom, um tom de rosa. E coloquei algumas coisas assim que remetem à parte estética, à parte da beleza, que são pinturas de jardim. Coloquei uma pintura antiga também, de uma família. E coloquei um lugar na Grécia que me inspira muito. E aí vem a minha palavra do ano, que eu falei para vocês que era fortaleza. E uma frase que me inspira, que faz com que eu me lembre de que as circunstâncias vão ocorrer, mas que o que importa é como eu vou me portar diante da circunstância, independente de qual ela seja, né? Então, assim, eu acho que em relação a esse mural, eu posso até estar passando para vocês depois alguns outros modelos, algumas outras ideias que eu já vi na internet, mas o que eu tinha para passar é isso, e eu espero que vocês possam aproveitar da melhor maneira, possam praticar esses exercícios e depois me contar o que vocês acharam, o que mudou na vida de vocês, saber sobre esse sentido, o que esse mural foi bom para vocês, assim, de ter essa visualização, de ter isso fácil acesso, né? Essas definições. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.